Vamos começar rezando então, nos colocando na presença de Deus. Podem ficar sentados mesmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santos anjos da nossa guarda, roguem por nós e nos ajudem a penetrar os segredos de Deus, o coração de Deus. Ajuda-nos, anjos da guarda, a estarmos abertos à ação do Espírito Santo para que possamos ser dóceis àquilo que Ele mesmo vai nos falar nessa catequese. Dai-nos santas inspirações e guia-nos. Que essa catequese seja um momento de encontro com o Senhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confio a piedade divina, hoje e sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Mãe de Deus, nós consagramos ao seu coração imaculado essa catequese. Passa à frente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, boa noite mais uma vez. Hoje nossa catequese, o tema da nossa catequese é inexplicável. Legal, né? Então não tem como explicar, então acabou a catequese, então vamos embora, né? É inexplicável. O tema da nossa catequese de hoje é: quem é Deus? Quem é Deus? Quem explica Deus? A gente reza na nossa profissão de fé, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. A gente reza no credo niceno-constantinopolitano, né? Creio em um só Deus, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Mas quem é Deus? Vocês já pararam para pensar nisso? Quem é Deus para você? Ou quem é Deus de fato, né? O que realmente importa. Quem é Deus? O Catecismo da Igreja Católica apresenta esse tema dos parágrafos 232 ao parágrafo 267. O Catecismo da Igreja Católica. Uma das perguntas mais feitas, uma das pesquisas mais realizadas no Google é essa: quem é Deus? Sabiam disso, não? Uma das coisas que as pessoas mais procuram no Google, mais digitam lá no Google perguntando é: quem é Deus? Quem é Deus? Melhor não perguntar para o Google, melhor perguntar para o Catecismo da Igreja Católica. Esse é o nosso Google, aqui que a gente tira nossas dúvidas de fé. Vamos ver então no Catecismo, no parágrafo 232, a partir do parágrafo 232, quem é o Senhor? O Catecismo começa assim, ó, no parágrafo 232, falando de Deus Pai. O subtítulo dessa sessão do Catecismo é O Pai, né? A gente reza: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E o Catecismo diz assim: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus 28, 19. Além disso, eles respondem: creio, a tríplice pergunta que os manda confessar a sua fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A fé de todos os cristãos consiste na Trindade. Essa expressão, a fé de todos os cristãos consiste na Trindade, é uma expressão de São Cesário de Arles. A fé de todos os cristãos consiste na Trindade. Então aqui já nesse parágrafo 232 a gente tem a primeira resposta. Quem é Deus? Deus é a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas. Assim como essa vela aqui, ó, que está aqui diante da gente, ela é uma única vela. Alguém discorda que isso aqui é uma única vela, não? Quantos objetos tem aqui na minha mão? Uma vela, não é? Uma única vela. Só que essa vela tem três partes. Vocês já perceberam isso, não? Ela tem a cera, ela tem o pavio e ela tem o fogo.
mas é uma única vela. A cera é como se fosse Deus Pai. Deus Pai que criou o céu e a terra, junto com Jesus e o Espírito Santo, é claro, a Trindade estava presente na criação. Mas imagine que a vela seja Deus Pai. O pavio, eu comparo com Jesus, porque o pavio se consome, né? E Jesus se consumiu por nós na cruz. Para que esse pavio está se consumindo aqui agora? Para que a gente receba a luz, não é? Para que a gente receba o fogo da luz, a luz do fogo e o calor do fogo, o pavio se consome. Jesus se consumiu na cruz por nós para nos salvar. E o fogo, eu comparo com o Espírito Santo, porque Atos dos Apóstolos, capítulo 2, abaixo do versículo 1, diz: chegando o dia dos Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente soprou sobre eles um vento impetuoso e línguas de fogo pousaram sobre eles. Então o fogo compara o Espírito Santo. São 3 elementos: a cera, o pavio e o fogo, mas uma única vela. Assim é Deus. Deus é um único Deus, em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são 3 deuses, é um Deus em 3 pessoas. Então a gente reza em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É em nome de um Deus. Esse Pai, Filho e Espírito Santo é o nome do Deus. Entendeu? Não é em nome do Deus Pai, em nome do Deus Filho, em nome do Deus Espírito Santo, mas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Já viu aquela musiquinha que a gente cantava muito em grupo de oração, no começo do grupo de oração, que a gente canta em nome do Pai, em nome do Filho? Errado, teologicamente errado. Não é em nome do Pai, é em nome do Filho, em nome do Espírito. Não, teologicamente está errado. É em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É um único Deus. Não estão 3 deuses. É um único Deus. Então esse é o mistério da Santíssima Trindade. Um só Deus em 3 pessoas. Né? Mas, de fato, a gente crê em Deus. Falar que Deus existe e falar que Deus é Trindade, a gente fala. A gente não compreende, mas a gente fala. Vocês entenderam o mistério da Trindade que eu acabei de falar? Quem é capaz de entender como que Deus é um Deus em 3 pessoas? Tem uma história muito célebre de Santo Agostinho de Hipona, que Santo Agostinho morava, como o próprio nome diz, morava em Hipona, no norte da África, e Hipona é uma cidade litorânea. E ele gostava muito de meditar sobre as coisas espirituais, olhando para o mar, na praia do mar de Hipona. E um dos temas que Santo Agostinho mais gostava de meditar é exatamente o tema da Trindade. Santo Agostinho é um gênio, né? É um gênio de teologia, é um gênio de filosofia, ele é um gênio. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino são os maiores gênios da história da humanidade. E Santo Agostinho ali na praia do mar de Hipona, pensando no mistério da Trindade, como é que pode ser um Deus em 3 pessoas e até onde que é o Pai e o Filho e o Espírito Santo tem a sua distinção. Porque se são pessoas, cada pessoa tem uma personalidade. Mas como é que pode ser 3 pessoas com 3 personalidades distintas dentro do mesmo Deus, que é um único só? Se Deus é um, como que ele é 3? Na matemática, 1 mais 1 mais 1 que é 3, né? Não 1 é igual a 3. 1 é igual a 1. 1 é igual a 3, né? Na matemática. E Santo Agostinho começava a meditar horas e horas sobre o mistério da Trindade. De repente, naquela meditação, ele viu um menininho, aproximadamente de 5 anos, que ia na água do mar com uma conchinha na mão, pegava a água do mar e levava para a areia, e na areia aquele menininho tinha feito um buraquinho. E ele jogava a água do mar naquele buraquinho. Vocês já ouviram essa história, não? Só a senhora já ouviu? Já contei? Quem mais não ouviu a história? Alguém já ouviu? Todos já ouviram? Não? Eu estou ficando velho, né? Já contei, estou contando de novo. Velho, né? Velho é uma benção, né? Surdo e sem memória. Então vamos lá, para aí é bom que rememora, né? Aí o menino jogava a água no buraquinho da areia. Santo Agostinho pergunta para ele: menino, o que você está fazendo? E o menino fala: eu vou pegar todo esse mar aqui e vou colocar dentro desse buraquinho da areia. Santo Agostinho fala assim: meu filho, não vai dar, né? É impossível você colocar esse mar nesse buraquinho da areia. E o menino olha para Santo Agostinho e fala assim: é mais fácil
colocar o mar aqui do que você entender o mistério da Santíssima Trindade. E aí o menino desaparece. Na verdade, o menino era o anjo, né? Muito provavelmente, é claro, o anjo da guarda de Santo Agostinho. Então, esse Deus, ele é tão grande, que ele não cabe na nossa cabeça. Assim como, qual que é a lição dessa história de Santo Agostinho? Assim como o mar não cabe naquele bonequinho da areia, Deus nunca vai caber na nossa cabecinha humana, né? Nossa cabeça humana não vai conter a Deus. Como um buraquinho da areia não contém o mar. Mas, diante de Deus, a gente só pode olhar e dizer: Deus é imenso e infinito. Como o mar é imenso e infinito, Deus é imenso e infinito. E como o mar, a gente pode se lançar ao mar e mergulhar nele, a gente é chamado a cada dia a se lançar em Deus e mergulhar em Deus. Mas mesmo assim, tem gente que não crê na existência de Deus, né? Tem muita gente que não crê que Deus existe. Ou se esforça para não crer que Deus existe, né? Tem um filósofo francês, o nome dele é Joseph Maistre. Esse filósofo, ele tem uma frase muito legal sobre as pessoas que negam a existência de Deus. Ele diz assim, ó: ninguém afirma que Deus não existe sem antes ter desejado que ele não existisse. Vocês entenderam isso, não? Ninguém afirma que Deus não existe. Ninguém afirma, abre aspas, Deus não existe, sem antes ter desejado que Deus não existisse. O que ele quer dizer com isso? As pessoas que dizem que Deus não existe, na verdade elas sabem que Deus existe, só que elas querem acreditar que Deus não existe, porque assim elas não precisam abandonar sua vida de pecado. Então todo mundo que diz que Deus não existe, na verdade ele está se enganando, porque dentro do seu coração tem um desejo de Deus, que o próprio Deus colocou. E esse desejo de Deus só pode ser saciado quando você abraça a Deus por completo. Só que abraçar a Deus por completo significa renunciar ao pecado. E renunciar ao pecado eles não querem. Então eles preferem dizer que Deus não existe, que assim eles acalmam a consciência deles. Vocês já ouviram falar do Habermas? Não? Vocês já ouviram falar do Habermas, só que vocês não estão sabendo quem é esse cara. Vou falar em outra palavra que vocês já conhecem. Vocês já ouviram falar do Super-Homem? Já, né? Você sabia que o Super-Homem não é, primeiramente, né, originalmente, não é um personagem da DC Comics, mas ele é um pensamento filosófico de Friedrich Nietzsche? Sabiam disso, não? Friedrich Nietzsche é um filósofo alemão que criou o Super-Homem. Em alemão se diz Habermas. A filosofia de Nietzsche, que criou o Super-Homem, o que seria o Super-Homem? O Super-Homem é um homem que se basta a si mesmo, que não precisa de Deus, porque Deus não existe, porque Deus está morto. Vocês já viram essa expressão, que Deus está morto? Tem até um filme, né? Deus não está morto. Esse Deus está morto é um livro do Friedrich Nietzsche. Nesse livro, Nietzsche ele apresenta a fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó como algo finito e acabado, que já se acabou. A fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso Deus está morto. Ele escreve no livro, no título do livro, Deus está morto. E Deus está morto, o homem não está mais limitado a obedecer os mandamentos de Deus. Por isso o homem ultrapassou aquele antigo homem, é superior ao antigo homem. Por isso Habermas, superior, super-homem. Quando a gente ouve a expressão super-homem, a gente pensa num cara que tem superpoderes, né? O Clark Kent. Mas esse super do super-homem não é super de muito grande ou de muita coisa, é de superior. Andar superior. Supra-sumo, acima do senso comum. Habermas, super-homem. Então o homem que não crê em Deus é um homem acima dos outros homens. Isso que Friedrich Nietzsche apresenta na sua filosofia. Só que, como eu disse, vocês conhecem alguém que não quer ser feliz? Um ser humano que não quer, um ser humano fala assim, eu não quero ser feliz, eu quero ser triste. Vocês já viram isso daí? Você pode ir no presídio encontrar aquele criminoso mais mergulhado no pecado. O cara que matou, estuprou, esquartejou, comeu carne humana, que tocou o terror. Aquele cara que se transformou num demônio, de tanto pecado que ele cometeu.
E você entra na cela desse homem e pergunta para ele: você quer ser feliz? Ele fala: quero ser feliz. Todo homem quer ser feliz, por mais santo ou mais pecador que ele seja, ele quer ser feliz. Esse desejo de felicidade foi Deus que colocou. Esse desejo de felicidade é o desejo do próprio Deus. O desejo do homem de ser feliz é desejo de Deus. E quando o homem encontra Deus, ele encontra a felicidade. Quando o homem se afasta de Deus, ele se afasta da felicidade. Lembra do Habermas, do Friedrich Nietzsche? Sabe como é que Friedrich Nietzsche acabou a vida dele? Negando Deus desse jeito? Acabou no hospício. Ele enlouqueceu. E morreu como um animal. Completamente louco. Porque não tem como você apagar aquilo que está dentro da sua alma. Não tem, é impossível. No seu desejo de apagar a Deus, ele se apagou a si mesmo. E morreu completamente louco. E ele que dizia que Deus está morto, ele está morto. E Deus vive pelos séculos. Então, queridos, Deus existe. E a prova que Deus existe está dentro de nós mesmos. Esse desejo que você tem no seu coração de felicidade é um desejo de Deus. E você só vai ser feliz, de fato, quando você encontrar Deus. É possível uma pessoa mendiga que mora na rua ser feliz? É possível. Imagine você um cara que ele é mendigo, mora na rua. Ele mora com os leprosos, certo? Ele não tem um tostão, nada de dinheiro. Sabe o que é nada? Só que apesar dele não ter nada de dinheiro, ele já foi rico. Perdeu toda a riqueza dele e ficou pobre. E não tem nada mais de dinheiro. Um cara que já foi rico. Ele passa fome. E ele mora num lugar que neva. E ele passa muito frio, porque ele só tem uma túnica que não esquenta. Ele não tem sapatos, ele anda descalço na neve. Você acha que esse cara pode ser feliz? Você acha que alguém assim pode ser feliz? Esse cara é São Francisco de Assis. E ele é conhecido como irmão sempre alegre. São Francisco de Assis, ele tinha uma enfermidade nos olhos, que ele teve uma infecção nos olhos. Naquela época não tinha antibióticos. Então, para se quebrar, para se combater uma infecção, para essa infecção não se espalhar no corpo, eles pegavam aço, ferro, metal, esquentavam no fogo. Quando ficava incandescente, eles colocavam na infecção e queimavam. Fizeram isso com os olhos dele. Ele queimou os 2 olhos. Chama-se cauterizar, vivo. Não tinha anestesia. E mesmo assim, ele era o irmão sempre alegre. Pobre, passando fome, passando frio, com os olhos queimados em carne viva, em brasa viva, ele cantava o cântico das criaturas, louvando e bendizendo a Deus. Sabe por quê? Porque a felicidade está em Deus. E Deus estava na alma de Francisco. Francisco sabia quem era Deus. Francisco conhecia, tinha feito a experiência de Deus. E nada podia tirar a sua felicidade. Esse cara que teve uma vida que humanamente todas as pessoas achariam uma desgraça, ele era o cara cheio da graça. E todo mundo achava que essa vida conduziria para uma depressão profunda, ele era o irmão sempre alegre. Sempre alegre. Porque a alegria é Deus. E São Tomás de Aquino, ele, na Suma Teológica, no tomo 1 da Suma Teológica, na questão 2, ele apresenta provas teológicas e filosóficas da existência de Deus. Eu queria conversar com vocês sobre essas provas teológicas e filosóficas de São Tomás de Aquino, da Suma Teológica. E antes da gente partir para São Tomás, eu quero só apresentar uma frase do Dostoiévski. Dostoiévski é um escritor russo, ele é cristão, russo, sofreu bastante no final da vida dele. E Dostoiévski é muito bom, eu gosto muito de Dostoiévski. Tem uma frase dele que diz assim, se Deus não existisse, então não há regra e limite. Se Deus não existe, então eu sou Deus. E aí está toda a questão do ateísmo. Diz Dostoiévski que se Deus não existe, então eu sou Deus. Por que ele diz isso? Se Deus não existe, eu sou Deus. Porque se Deus não existe, eu governo a minha vida do jeito que eu quero. Aí está a frase do remete ao Joseph de Maistre, o francês, que dizia: ninguém afirma Deus não existe sem antes ter desejado que ele não existisse. Quando eu digo que Deus não existe é porque eu quero me enganar. Entendeu? Quero me enganar. Assim como
o Friedrich Nietzsche tentou se enganar a vida toda até alcançar a loucura. Alcançar a loucura. Se Deus não existe, então eu sou Deus. Então eu posso fazer o que eu quiser. E esse, no fundo de tudo, esse é o grande motivo daqueles que se dizem ateus. Para eles não se submeterem à vontade de Deus. Como um anjo, uma vez, se recusou a se submeter à vontade de Deus e disse, não servirei. O Lúcifer. E aí São Miguel disse, quem como Deus, e o expulsou do paraíso, junto com o terço dos anjos que cairão no inferno. Todos aqueles que se dizem ateus, né, que negam a existência de Deus, repetem a frase de Lúcifer, não servirei. Então, provas da existência de Deus, segundo São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, no tomo 1, questão 2. Ele fala da prova do movimento. A primeira prova da existência de Deus, São Tomás, é a prova do movimento, né? Tudo que muda, ou tudo que se move, é movido por outro. Que ideia que é essa, São Tomás? Por exemplo, tá vendo o ventilador ali, ele tá movendo as hélices, não é? Certo? Alguém discorda que o ventilador está movendo as hélices? Não, né? E quem move as hélices do ventilador? O motor do ventilador. Então a hélice é movida porque o motor move a hélice. Então tudo que se move é movido por outra coisa. Certo? Tá sentindo o ventinho aí do ventilador? Significa que o ar está se movendo, né? O ar está se movendo, que alguém está movendo o ar. Que é a hélice. Que é movida pelo motor. Que é movido pela eletricidade. E assim por diante. Se continuar essa raciocínio, você vai chegar na energia, na usina hidrelétrica lá. Certo? Então tudo que se move é movido por outro. Aqui tem uma vela. Eu vou pegar a vela e mover ela para trás. Movi. Ela se moveu por mim. Certo? Então tudo que se move é movido por alguma outra coisa. O mundo é um movimento. Contínuo e ininterrupto. A vida é um movimento. Certo? Meus cabelos brancos que eu digo. A vida é um movimento. Quem move a vida? É Deus. Quem moveu tudo desde o início? Teve um início. Ah, mas o início foi o Big Bang, foi a grande explosão. Quem provocou a grande explosão? Do nada. Quem provocou o nada? Alguém teve que apertar o botão de start, não teve? Para mover tudo. Quem apertou esse botão de start? Tudo que move é movido por alguém. E esse alguém é Deus. A prova da causalidade eficiente é a segunda prova da existência de Deus. Ele diz assim que toda causa é anterior a seu efeito. Por exemplo, o que significa toda causa é anterior ao seu efeito? Você está vendo que essa caneta está torcida, né? Todo mundo está vendo a caneta torcida? Por que ela está torcida? Porque alguém torceu, né? Ela estava torcida antes de alguém torcer? Não. Ela está torcida porque alguém torceu. Vou pegar esse papelzinho aqui, ó. Tá vendo o papelzinho, certo? Ele tá queimado? Não tá queimado, né? Ele tá queimado agora, não tá? Por que ele tá queimado? Porque alguém colocou ele no fogo, né? Ele ficaria queimado se alguém não tivesse colocado ele no fogo? Vamos ver se esse papelzinho aqui, que é igualzinho o outro, ó. Ele é igualzinho, tá vendo? Idêntico. Vamos ver se ele vai sozinho pro fogo. Ele não tá indo. Não foi. Então precisa que alguém pegue ele e leve para o fogo. Então a causa é anterior ao seu efeito. Se ele está queimado, antes dele estar queimado, alguém deu causa a esse incêndio. Alguém causou esse incêndio. Entendeu? Quem causou esse incêndio fui eu. Confesso. Está gravado, tem provas. Fui eu que causei o incêndio. O mundo é uma causa. Você vê a água lá. Tem água doce e água salgada, né? E tem um ciclo da água. A água evapora, sobe aos céus, se condensa, volta como chuva. E dependendo de países frios ela congela, ou ela pode virar neve, e depois ela derrete de novo, e evapora, sobe aos céus, chove, cai forma rios, penetra na terra, sai uma fonte, depois volta para o mar. Porque ela volta para o mar, ela evapora, vai lá no Vale do Paraíba, causa uma tempestade, começa o ciclo todo de novo. Quem deu efeito a essa causa? Como que começou isso? Começou do nada, mas alguém teve que apertar o botão de start, né? Essa é uma causa. A água tem um ciclo. E o ciclo da água é um ciclo pensado.
Vocês já pensaram para perceber que alguém pensou no ciclo da água de maneira perfeita? A gente vê um relógio, você olha pro relógio e ele tem esse relógio, por exemplo, tem 4 botõezinhos, né? Cada botão faz uma coisa, um acende a luzinha, outro muda para você ajustar a hora, outro muda para o cronômetro. Esse aqui é o que muda para o cronômetro, tá no cronômetro agora. Como que esse botão aqui, ele virou um botão de cronômetro? Do nada, tinha lá um pedaço de plástico se juntou sozinho e caiu aqui nesse relógio e virou um botão de cronômetro. Ou foi alguém que pensou e planejou e fez dessa forma? Então essa aqui é uma causa, mas essa causa teve alguém que planejou, pensou e fez esse botão se tornar um botão de cronômetro. Esse cara foi o cara que inventou esse relógio, o relojoeiro. Da mesma forma, o ciclo da água foi pensado por alguém. E esse alguém que pensou o ciclo da água não é o relojoeiro, e nem o engenheiro, nem o arquiteto, mas talvez aquilo que algumas pessoas chamam de arquiteto do universo, né? Foi Deus. Então tem uma causa, essa causa ela gera um efeito. Esse efeito foi por alguém que fez a causa, né? A causa é anterior ao efeito. Terceira argumento de São Tomás é a prova da contingência. O que diz essa prova da contingência de São Tomás de Aquino? O que existe só pode começar a existir em virtude de um outro já existente. Ou seja, ele tem algo o contém. O que existe só pode existir a partir de outro que já existia. A gente fala assim, nada se cria, tudo se transforma. Vocês já ouviram essa expressão, né? O que significa? Esse livro aqui, ele é feito de papel. O papel sempre existiu? Não. Esse papel foi transformado. Esse papel um dia já foi uma árvore, talvez. Mas com certeza uma madeira. Certo? Imagina uma árvore que foi colhida, essa árvore foi cortada, parte dessa árvore virou uma mesa, parte dessa árvore virou um barco, parte dessa árvore virou esse livro. Esse livro está contido na árvore. Ele é um subproduto da árvore. Você consegue fazer papel sem árvore? Essa garrafinha sua de vidro, de que ela é? De ferro? Você consegue fazer uma garrafinha de ferro? Do nada? Não, mas se você tiver matéria-prima, é de alumínio? Se você tiver um lugar que gere essa temperatura aí, uma temperatura para derreter o alumínio, uma forminha dessa para você jogar o alumínio derretido, você consegue fazer uma garrafinha dessa. Mas você tem que ter o alumínio e uma temperatura para derreter o alumínio. E o fogo, né? Ou seja, você transformou, você não criou. Então, essa garrafinha está contida lá naquele alumínio que é a matéria-prima. E assim por diante, tudo. Essas canetas que você está segurando, roupas, chão, tudo está contido em alguma coisa. Certo? E o que contém a Terra? De onde que a Terra foi tirada? De onde que o universo foi tirado? O Sol foi tirado da onde? Qual é a matéria-prima do Sol? Vocês já pensaram nisso? O Sol tem que estar contido em alguma coisa. O Sol foi feito do nada. Uma prova que Deus existe. Porque só Deus é capaz de fazer as coisas do nada. O Sol está contido em alguma coisa. Está contido em quê? As galáxias, o universo, os outros planetas, tudo. O sistema solar, os sistemas solares, a Via Láctea. Está contido em quê? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Até o ovo e a galinha está contido em Deus, né? Sabe quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Nasceu primeiro a galinha. Por quê? Porque acabou a luz, voltou a luz. Porque Deus criou o homem adulto, não criou? E depois, se Deus criou o homem adulto, Deus criou a galinha adulta também. E aí a galinha pôs o ovo. Então, na minha opinião, nasceu primeiro a galinha. Né? Nasceu primeiro a galinha. Então, a prova de contingência. O que existe só pode começar a existir em virtude de algo que já existe antes. Só Deus é capaz de criar alguma coisa sem que nada tenha existido antes. Não tem o milagre da multiplicação dos pães? Em que Jesus pega e transforma, com 5 pães e 2 peixes, ele alimenta uma multidão de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Como que ele faz isso? Ele faz isso porque ele é Deus. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Ele criar pão do nada.
Vou fazer a água se tornar vinho. Só Deus pode fazer isso, né? Outra prova, a quarta prova de São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, no tomo 1, questão 2, ele chama de graus de perfeição dos entes. O que é esse grau de perfeição dos entes? Alguma coisa sempre é mais perfeita que a outra coisa. E existe uma hierarquia nas coisas. Quem estabeleceu essa hierarquia? Por exemplo, quem é mais perfeito? Um homem ou um cavalo? O homem é mais perfeito que um cavalo, né? O homem raciocina e tal. A dignidade do homem é incomensuravelmente maior do que a dignidade do cavalo. O homem é mais perfeito que o cavalo. Quem é mais perfeito? O cavalo ou a minhoca? O cavalo é mais perfeito que a minhoca, né? Quem é mais perfeito? A minhoca ou a planta? A minhoca é mais perfeita que a planta, né? A minhoca come até a planta, né? Quem é mais perfeito? A planta ou a terra? A planta é mais perfeita que a terra, né? Você vê que existe uma hierarquia nas coisas, nos entes criados? Quem estabeleceu essa hierarquia de perfeição? Deus. Olha o que está lá no Gênesis. Ele criou Adão e criou os animais e disse que Adão dominaria sobre os animais. Então ele estabeleceu um grau de perfeição. E até mesmo entre os animais. Vamos pensar nos felinos, né? Não existe uma hierarquia entre os felinos? Se você pensa assim, felino, qual é o chefe? Você pensa no leão, né? Depois você pensa numa onça. Depois você pensa no leopardo, até chegar no gatinho, não é? Não é uma hierarquia? O leão é igual ao gatinho, mas não é felino igual? Não tem presas igual, não tem unhas também, não tem pelo igual ao gato, não pula igual ao gato. Entendeu? Não é parecido com o gato, mas é muito superior ao gato, né? Mas é felino. E assim por diante. Então essa quarta prova, o graus de perfeição, mostra que as coisas criadas têm uma hierarquia. Quem estabeleceu essa hierarquia nas coisas criadas? Foi Deus. Isso prova a existência de Deus. A quinta e última prova é o governo do mundo, né? O que seria esse governo do mundo? O mundo tem alguém que manda e governa o mundo. Vocês já perceberam isso? Por exemplo, um animal. Fala um animal aí, qualquer um. Qualquer bicho que você puder imaginar. Qualquer um. Desde dinossauro até cachorrinho. Elefante. Falou no elefante. O elefante é irracional, correto? O elefante é um animal irracional. O elefante come carne? Não. Ele é herbívoro, né? Nunca você vai ver um elefante comer um bife. Uma carne. Nunca você vai ver ele comer carne. Entendeu? O elefante, ele vive em manada. Você não vai ver o elefante viver sozinho. Por que todos os elefantes sempre vivem em manada, nunca vai ter um elefante que vive sozinho? Por que todos os elefantes comem coisas vegetais, frutas, verduras e não comem carne? Nenhum elefante come carne. Por quê? Alguém governou isso. Alguém estabeleceu isso. Alguém estabeleceu isso. Entendeu? Alguém colocou um governo no mundo. Você vê que o mundo tem primavera, verão, outono e inverno. Quem estabeleceu as 4 estações? Alguém governou esse mundo. Alguém governa esse mundo. Alguém pensou de maneira perfeita nas coisas criadas. Certo? Alguém pensou nas coisas criadas. Você já pensou na chuva? Como que a chuva é fantástica? E a gente fala assim, o mar não serve para muita coisa, né? Porque o mar é salgado, né? E a gente não bebe água salgada, né? Mas aqui, Caraguá tá chuva, né? Uba-chuva, né? São Sebastião Lama, chove pra caramba, né? Porque fica perto do mar, né? Então a água do mar é tão irrelevante assim, né? É a água do mar que provoca as chuvas. Entendeu? Porque evapora. E a chuva não é salgada, né? E a água da chuva a gente pode até mesmo canalizar e beber, não é? Então você vê que a perfeição de Deus, por que tem o mar? O mar é como se fosse um grande depósito, um grande reservatório. Mas por que o mar é salgado? Para não estragar a água, gente. Teve alguém que pensou em colocar o sal no mar para a água não estragar. Você entendeu? Para a água não apodrecer. Imagina se a água do mar fosse doce, o fedor que não ia ser. Ia apodrecer toda aquela água inteira, do mar inteiro, tudo podre. Existe alguém que colocou o sal no mar.
Quem foi esse cara que colocou esse sal no mar? Você vê que o mundo é governado? Existe um governo no mundo? Existe um governo? Alguém que pensou esse mundo de maneira racional? E o nosso planeta Terra é nada, né? Perto das galáxias, do hiperespaço, o nosso planeta Terra é nada. É um grãozinho de areia, né? Pra gente entender como que Deus é grande, né? Se o planeta Terra é tão grande, tão superior a nós, e existem bilhões, ou talvez trilhões, sei lá, quadrilhões de pessoas no planeta Terra, e o planeta Terra é nada diante da galáxia, o que nós somos então diante daquele que criou a galáxia? Então agora a gente viu as provas de Deus segundo São Tomás de Aquino, e a gente falava do ateísmo, né? Mas mesmo assim tem gente que não crê no ateísmo. E eu citei aqui alguns pontos nos quais algumas pessoas se baseiam, né, para defender o seu pseudo-ateísmo. Vou pegar aqui Romanos 6:23. Vou pegar sabedoria. Vou pegar Romanos, vou pegar sabedoria. Livro da Sabedoria, capítulo 1, versículo 12 e 13. Uma das coisas que as pessoas alegam, né, para dizer que Deus não existe, é o mal do mundo, né? Se Deus existe, por que tantas coisas ruins acontecem? Vocês têm a resposta para isso? Se não, a gente não ia procurar Deus se não acontecesse tantas coisas ruins. Mas se Deus já se revelasse para a gente de maneira plena e a gente não precisasse procurá-lo, não ia ser mais fácil? Tem que ter um pouco de emoção, né? Vai ser tão fácil assim, né? Muito fácil, né? Você falou que o mal existe por quê? Entendi. Senão ninguém ia buscar a Deus? Mas vamos supor, o cara foi lá e estuprou e esquartejou uma criança. Será que é necessário um estupro, um esquartejamento de criança para que alguém procure a Deus? Por que existe esse mal aí? Mas por que o mal está na pessoa? E qual é a origem do mal? Qual que é a origem do mal? Qual que é? O pecado, né? E qual é a origem do pecado? Não servirei à negação de Deus. Então o pecado é a negação de Deus. O pecado gerou o demônio. Lúcifer era o anjo de luz, porque ele recusou-se a servir a Deus, ele negou a Deus, ele virou um demônio. Essa é a origem do pecado. O pecado dos anjos e do pecado dos homens. O que o demônio fala para Eva com relação ao fruto da árvore proibida? Ei, esse fruto aí você não pode comer? Não, esse fruto aí Deus falou que a gente não é pra gente comer. Ah, Deus está querendo te enganar, Eva. Ele sabe que se você comer desse fruto, você vai ter conhecimento do bem e do mal e você vai ser como Deus. Ah, eu vou ser como Deus? Aí eu não vou precisar dele mais, né? Mas eu vou estar no lugar dele. Então eu vou comer. Você entendeu? Ela negou a Deus, se colocou no lugar de Deus, o Habermas e Friedrich Nietzsche. Se colocou, Deus está morto para mim. Então eu posso comer o fruto da árvore, que agora eu sou Deus. Lembra da frase de Dostoiévski? Dostoiévski diz: se Deus não existe, então não há regra nem limite. Se Deus não existe, então eu sou Deus. Você comer esse fruto, Eva, você será como Deus. Então, eu sou Deus. Se Deus não existe, eu sou Deus. Aí está a origem de todo o mal do mundo, o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: o salário do pecado é a morte. Eu quis pegar aqui Sabedorias capítulo 1, versículo 12, porque fala bem isso. Olha o que diz o livro de Sabedorias capítulo 1, versículo 12. Não procureis a morte, o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Sabedorias capítulo 1, versículo 12. Não procureis a morte por uma vida desregrada. Não seja o próximo o artífice da vossa perda. Deus não é o autor da morte. A perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma. Ou seja, a gente busca o pecado e busca a desgraça e o mal com as nossas próprias pernas. Deus nos dá o livre-arbítrio para que a gente escolha entre o bem e o mal. Deuteronômio capítulo 30 diz assim: eis que põe diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe.
Você tem a oportunidade de escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. O que você quer? As pessoas muitas e muitas vezes fazem a opção de Eva. Eva é entre o fruto e Deus, ela escolheu o fruto. Que bela escolha, né? A gente estava lascado até hoje por causa disso. Bela escolha de Eva. Entre o fruto e Deus, ela escolheu o fruto. Entre a vida e a morte, o que você quer? A morte. O salário do pecado é a morte. Por isso o mal do mundo. Toda a desgraça e todo o mal do mundo é por conta do pecado. Estamos até hoje aí. Jesus morreu na cruz para tentar resolver isso e resolveu, né? Agora estamos caminhando para aderir de fato à redenção que Jesus nos ofereceu na cruz, né? Existe a redenção oferecida e a redenção aproveitada. Na cruz Jesus nos oferece a redenção. Aderindo à vontade de Jesus, a gente aproveita essa redenção. Agora estamos lutando aqui para aproveitar a redenção que Jesus nos ofereceu. Mas todo o mal do mundo é por conta do pecado. Tudo que você olhar e achar assim, nossa, isso aqui é ruim, é por conta do pecado. Sempre. Ah, mas é uma criança que nasceu deficiente, está sofrendo. Ela não pecou, por que ela sofre? Não, na verdade é uma misericórdia de Deus. Porque quando tudo que Jesus assume, Jesus santifica e redime. Ao sofrer na cruz, Jesus tornou o sofrimento uma fonte de santidade e de redenção. Então, se a família inteira está indo para o buraco, indo para o inferno, às vezes Deus põe uma criança deficiente naquela família para trazer a família toda de volta para Deus e para o céu. Entendeu? Então, aquela criança deficiente é uma misericórdia de Deus. Para ela, para a própria criança, porque vamos supor, uma criança que tem uma deficiência que ela não consegue ter raciocínio, discernimento, né, domínio da razão. Ela é batizada e já está salva. Tem um céu garantido. Entendeu? Tem um céu garantido. E leva toda a família para o céu. Então é uma bênção, uma misericórdia. Ah, mas é um mal. É um mal. Por quê? Por causa do pecado da família. O pecado daquela família gerou aquela enfermidade? Não. Aquela enfermidade é uma salvação, uma misericórdia para salvar aquela família. Entendeu? Se não fosse o pecado, não haveria aquela enfermidade, porque não haveria necessidade de salvar aquela família. Ah, mas como que se dá isso? Aí já começa você querer entender os desígnios de Deus, né? Uma vez, o Jó, na Sagrada Escritura, Jó, ele teve uma enfermidade, teve lepra, né? E além da lepra, ele perdeu a família, perdeu os filhos dele, todos morreram, perdeu todo o dinheiro dele. E ele questiona Deus. Por que Deus havia permitido ele sofrer tanto sofrimento na vida dele? E aí Deus fala para Jó assim, olha Jó, olha as coisas, a natureza, olha o céu, olha o mar, olha as árvores, olha as estrelas. Onde você estava, Jó, quando eu criei tudo isso? E Jó fala assim, eu não existia, Senhor. Eu falei, então, e você quer me questionar? Eu criei tudo isso e você nem existia. Então, calma, relaxa, confia em mim, vai dar certo. Apenas confia. Jesus disse para Santa Faustina, né? As almas que confiam nele são as que mais lhe agradam. As almas que confiam são as almas que mais lhe agradam. Ele disse isso para Santa Faustina, ele disse a mesma coisa para Santa Margarida Maria Alacoque. Então confia no Senhor. Então, com relação ao mal do mundo, o mal é sempre consequência do pecado. E se não fosse o pecado, não existiria mal, não existiria guerra, não existiria roubo, não existiria nada. A ignorância ou a indiferença religiosa também é um motivo de ateísmo. A pessoa que não conhece a religião e não quer conhecer. Entendeu? Não quer, ela quer permanecer na ignorância religiosa. Por quê? Porque é conveniente para que ele não precise mudar de vida. Então não tem religião, não quer ter, não quer saber, não quer conhecer, tá igual seu colega de trabalho lá, né? Não quero saber de nada, não fala comigo. Né? Eu conheci um rapaz que ele também falava que ele era ateu, né? E quando ele falou pela primeira vez que ele era ateu, eu já tentei argumentar e falei assim, não fala comigo, não quero saber. Tipo aquelas crianças que tem por vídeo, blá, 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 blá. Não fala, não quero saber. Não fala, não quero saber, não fala, e sai. Não fala, não quero saber. É o ignorante invencível. Ele é ignorante, quer continuar sendo, não quer saber. Porque se ele souber, vai ter que mudar de vida, né? As preocupações e as coisas deste mundo e a riqueza desse mundo. As pessoas muitas vezes são ateias porque elas só ficam olhando para as coisas que passam.
para as coisas desse mundo, dessa terra, entendeu? E com olhos focados nas coisas que passam, elas não conseguem olhar para as coisas que não passam. Até que chega a morte e eles se desesperam. Seja a morte deles mesmos ou seja a morte de alguém próximo, e se desesperam. Porque a vida inteira só olhou para o dinheiro, para o carro, para a casa, para tudo, mas isso não dá felicidade. Lembra o exemplo de São Francisco de Assis? Que era o irmão sempre alegre e era pobre, extremamente pobre, mendigo. Só usava aquela túnica marrom dele, morava num lugar frio que é Assis e vivia na neve, andava descalço na neve, no frio tremendo, e era irmão sempre alegre. O dinheiro não traz felicidade, literalmente, né? A gente precisa de dinheiro para comprar as coisas, né? Para viver, etc. Mas o nosso coração não pode estar no dinheiro. Não poder servir a dois senhores, não poder servir a Deus é o dinheiro, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso coração não pode estar nas coisas que passam. Chega a hora, né? Chega uma hora que o dinheiro não resolve nada. Dá um câncer no estômago do cara, no intestino. Que não ia morrer? Mas isso é o auto-enganar-se, né? Tá se enganando. Ia viver para sempre na cabeça dele? Nunca ia morrer. Eu trabalhei na semana inteira, deixava tudo que era dele, que era acumulador, né? Então, ele era acumulador, você falou, né? Exatamente isso que a gente está falando. As preocupações com as coisas do mundo e com as riquezas. Eu falo para meus filhos em casa assim, não escolheu nem a roupa que ia ser enterrada, né? Que não ia morrer, né? Eu falo para meus filhos assim, a gente não deve ter nada em casa que a gente não usa. Não usa, dá para os outros, desfaz daquilo na sua casa. Você não está usando, então você não precisa. Entendeu? Fazia coleção. Tudo passa, né? Tudo passa. Outra fonte de ateísmo, e essa aqui a gente tem que olhar para nós mesmos, é o mau exemplo dos cristãos, né? O cristão que não dá testemunho de cristão, mas vive mal, vive em situações de pecado. Às vezes a pessoa, teoricamente, é um catequista, mas aí descobre que ele está envolvido num esquema de corrupção aí e está roubando dinheiro. Mas o cara não é catequista, está roubando dinheiro, meu. E aí, meu? Então era tudo um teatro. Então Deus não existe mesmo, era tudo um teatro. Porque o cara é catequista, está roubando dinheiro. Então, às vezes, a fonte do ateísmo também pode ser um mau exemplo. E aí a gente tem que olhar para nós mesmos, né? Nosso testemunho de vida, né? Tem uma frase muito célebre que o pessoal comenta, né? Que fala, as palavras convencem, testemunho arrasta. Né? Outra fonte de ateísmo são as correntes de pensamentos contra as religiões, como o comunismo, então ateu e materialista. O comunismo é uma ideologia extremamente ateia e materialista. O comunismo diz que não há transcendência, que não há paraíso ou vida após a morte, e que a felicidade tem que ser buscada nesse mundo, porque esse mundo é a única coisa que existe. Então vamos buscar o paraíso aqui na Terra. Só que esse paraíso na Terra que os comunistas oferecem é sempre um inferno, na verdade, né? Não um paraíso. Os países comunistas são sempre um inferno, onde há muita morte, muita fome, muita desgraça. Como foi a grande fome de Mao Tse Tung na China, como foi o Holodomor, a grande fome da União Soviética, que quase devastou a Ucrânia, e assim por diante. Então a gente tem que combater essas correntes de pensamentos contra a religião. Como foi a Revolução Francesa, né? Que dizia que Deus agora era a razão, e que entrou na Catedral de Notre Dame, né, Catedral de Nossa Senhora em Paris, arrancou a imagem de Nossa Senhora e colocou ali uma imagem que eles disseram que seria a deusa da razão, e que matou, esquartejou, estrangulou, decapitou cleros religiosas, né? Ou seja, tem um filme, não me lembro o nome do filme, mas eu acho que é a última do Cadafalso. É a história de um convento inteiro de carmelitas que foram mortas durante a Revolução Francesa na guilhotina, né?
E é bonito que quando as carmelitas iam sendo decapitadas, elas iam cantando em louvor a Deus e renovando os votos. Se eu não me engano, o nome do filme é O Último do Cadafalso, mas eu não tenho certeza se o nome é esse. É um filme bem antigo. Enfim, esses pensamentos contra a religião. E por fim, a última causa do ateísmo é a atitude do homem pecador que se esconde de Deus. Que, na verdade, resume tudo isso daqui que a gente falou de fonte de ateísmo e que é aquilo que a gente disse lá no início da nossa catequese com relação à frase do Dostoiévski. O homem que se esconde de Deus. Quando Adão pecou e Deus o chamou no final da tarde, o que Adão fez? Se escondeu, estava nu. O que significa estava nu? Ele tinha algo que ele queria que Deus não visse. Essa ideia do estava nu significa que ele tinha algo que ele não queria que Deus visse. Como alguém que está nu. Se você está nu e você está no seu quarto nu, de repente dá um terremoto e cai a parede do quarto, você está nu, você se esconde, né? De imediato. Porque tem algo que você não quer que ninguém veja. Da mesma forma, o homem no pecado, ele se esconde de Deus porque há algo na alma dele que ele não quer que Deus veja. Mas é exatamente o contrário. Deus é o médico dos médicos. Você precisa apresentar essa ferida que é o pecado para que Deus possa curá-la. Entendeu? Exatamente o pecado. Então não se escondam jamais de Deus. Se Deus livre e guarde cair em um estado de pecado mortal, não tenham receio de se confessar. Mas vai ao sacerdote, faça uma boa confissão, confesse o teu pecado, que a vergonha não te impeça jamais de confessar o pecado, né? Porque o demônio ele age de duas maneiras, né? Primeiro ele te motiva a pecar, aí você peca. Depois que você peca, ele põe uma tremenda vergonha em você por você ter pecado. Mas por quê? Para que você não confesse. Chama-se demônio mudo, para fechar sua boca na confissão. Até você pecar, você não tinha vergonha daquilo, né? Até você pecar, você não tinha vergonha. Depois que você cometeu o pecado, você começa a ter vergonha daquele pecado. Nossa, como eu fui fazer isso, que vergonha. Não vou falar pro padre, não. Exatamente isso que o demônio quer. Você está se escondendo de Deus. Não se esconda de Deus. E esse escondimento de Deus é a origem de todo o suposto ateísmo que não existe. Ateísmo não existe. Não existe alguém agnóstico. Não existe. Não existe. A pessoa sabe que Deus existe, porque Deus fala no coração da pessoa. Passa por um aperto, né? Quando a pessoa que é ateu fala assim, eu sou ateu, aí passa por um aperto e fala, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora. Na hora do aperto, né? Na hora, né? O carro vai bater e, ai meu Deus do céu. Até aprender a rezar, né? Então não existe ninguém ateu, não existe. Como o Friedrich Nietzsche não era ateu. Quando ele escreveu aquele livro, Deus está morto, como ele dizia que o homem que não acredita em Deus é um super-homem, está acima dos outros homens, etc. Tudo mentira dele. Ele, na fundo, ele sabia. Tanto que tentando ocultar Deus que falava no coração dele, ele enlouqueceu. Então não existe ninguém ateu. Existe mentira. Mentira é a pessoa que mente para si mesmo. Ele tenta se enganar e se convencer de que Deus não existe, para que não mude de vida, ele continue. Não deixa a vida me levar, vida leva eu. Amém? Tinha mais coisas para falar, mas vamos encerrar por aqui que já passou do horário, já 15 minutos, né? Sabedoria, capítulo 13, versículo 5, diz que é a partir da natureza que a gente conhece a Deus. Então, quer conhecer a Deus? Dá uma olhadinha na natureza que você vai ver como Deus é tremendo, né? Vocês gostam de maçã, não? Gosta de maçã? Todo mundo gosta de maçã? Vocês já pensaram como é que é perfeita a maçã? Já pensaram na banana? Como é que a banana é perfeita? Ela vem embalada, inclusive, igual um biscoito recheado. Já pensaram nisso? O ateísmo é uma opção, é a opção, para encerrar essa catequese, então, o ateísmo é a opção mais irracional que existe. Quem disse isso foi um geneticista, na verdade, o maior geneticista da história da humanidade, Dr. Francis Collins. Esse cara, vocês já viram falar do projeto Genoma, que identificou o DNA humano?
Ele foi o gerente do projeto Genoma, que no começo do século XXI decodificou o DNA. É o maior cientista, um dos maiores cientistas da história da humanidade, o maior geneticista, o maior especialista em genética humana, o Francis Collins. Ele diz: depois de estudar o homem, estudar a genética do homem, estudar o DNA humano, ele diz: o ateísmo é a opção mais irracional. Porque se você quer conhecer a Deus, olha para o seu próprio corpo. E você vai ver Deus no seu próprio corpo. Né? Nas suas unhas que crescem, no seu sistema imunológico, no seu sistema digestivo, no seu sistema respiratório, nas glândulas sebáceas que mantêm a sua pele umedecida e etc. No seu próprio corpo você vai conhecer a Deus. Amém? Que a Santíssima Virgem nos ensine cada vez mais a crer e a conhecer a Jesus. Crer e a conhecer a Deus, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Na próxima catequese a gente vai falar única e exclusivamente sobre a pessoa de Deus Pai. Depois na outra catequese sobre a pessoa de Jesus, Deus Filho. E depois na outra catequese sobre a pessoa do Espírito Santo. Amém? Então, tivemos uma ideia de Deus, de que Deus existe, e argumentos racionais da existência de Deus. E semana que vem a gente começa a mergulhar na Trindade. Vamos rezar uma Ave Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.